O lado bom de ficar muito tempo sem fazer é que sempre me resta a piada de estar muito tempo sem fazer, né? Pra começar. Do tipo, alguém ainda ouve este podcast? Tem alguém aí? Então, pelo menos me dá recurso pra começar. Mas é isso, então. Estamos de volta aqui para mais um Sem Imagem Podcast, né? Fiquei um tempinho fora e eu nem tenho mais a desculpa que eu tô atarefado com a faculdade. Mas, enfim, as coisas acontecem, não é mesmo? As coisas vão acontecendo e quando a gente dá por si, a semana já acabou, ou o mês já acabou, o ano já acabou e a vida acabou, né? A gente quase não se percebe. O tempo é fatal. O tempo, ele te consome mesmo. Mas enfim, sem muita deprê, muito papo triste, vamos alegrar as coisas aqui com o nosso famoso tema de abertura. Solta o tema, DJ. E é isso, mais um Sem Imagem Podcast, episódio 63, 64, eu sei lá que episódio isso aqui tá. Estamos reunidos aqui novamente. Hoje é dia 29 de março de 2024. Que mês longo, não é mesmo? Que mês demorado foi esse? É engraçado que eu comecei falando que o tempo tá passando rápido, mas o mês ele deu uma segurada. Como é que você está, meu caro ouvinte? Minha cara ouvinte? Está tudo bem com você? Como é que foi o seu mês de março? Alguém faz aniversário no mês de março na sua família? Algum colega, algum conhecido? Você conhece alguém que faz aniversário no mês de março? Eu particularmente tenho alguns primos que fazem aniversário no mês de março. E é isso, é só isso mesmo. É só primos mesmo que fazem aniversário. Bom, contatos. Temos contatos que querem entrar em contato comigo. Ninguém quer entrar em contato comigo, então não vou falar também. Então pula essa parte. Se quiser me procurar, já sabe. Então eu já tô sem muita paciência, sabe? A minha paciência acabou com esse programa, com tudo. Eu virei um ser humano intragável. Um ser humano sem o mínimo de traquejo social e educação e vontade de ser educado e tratar os outros bem. Sei lá. Senso de comunidade. Mas o homem é um animal político, não é mesmo, senhor Aristóteles? Enfim, sem mais lero-lero, se você já é das antigas do podcast, você sabe que eu costumo fazer a maratona. Eu fiz na primeira temporada a maratona sobre os filmes do Hitchcock, e na segunda temporada eu fiz sobre o neorrealismo italiano, e hoje eu estou começando mais uma maratona. E na verdade, essa temporada, por ser uma temporada que eu não delimitei um número de episódios específico, vai ter mais uma maratona. Então, não fiquem tristes porque haverá outras maratonas nesta mesma corrida. Mas hoje eu estou começando uma maratona que, pelo título,
É a Maratona Brasil 1977. A ideia dessa maratona surgiu, como eu comentei, acho que no último episódio, que eu estava assistindo o filme do Lúcio Flávio, Passageiro da Agonia, né, do Babenco. E na semana que eu estava assistindo, estava tendo vários lançamentos no cinema, vários bons filmes estavam no cinema, e eu não fui assistir nenhum. Eu até estava nesse dilema sobre se eu deveria assistir, né? Se você fazer crítica de cinema, estudar sobre cinema, é você estar ciente e atualizado dos lançamentos, né? Das discussões de lançamentos, discussões de Oscar. Como eu disse, eu acho que não. Na minha visão, não. E na verdade, esse filme do Lúcio Flávio me fez pensar sobre... Mas afinal, o que estava sendo lançado no Brasil em 1977? Eu matutei bastante esse tema, matutei como eu faria esse tema. A minha ideia inicial era talvez fosse pegar o recorte dos anos 70 inteiro e falar sobre o cinema nacional dos anos 70, né? Pegar os principais filmes. Mas eu quis ser mais específico, mas afunilar mais ainda esse recorte. Então eu peguei o ano de lançamento do filme do Lúcio Flávio, né? Que é 1977. Joguei na Wikipedia, porque sim, foi o recurso que eu tinha. Acho que não tem outro site que me permitia esse tipo de busca. E delimitei justamente esse ano de 77. E procurei lançamentos nesse ano. Tem bastante filme brasileiro lançado nesse ano, mas eu procurei os filmes que talvez representassem algum tipo de recorte temático. E então eu cheguei em 4 filmes. Essa vai ser uma maratona de 4 episódios, onde eu vou falar hoje no primeiro episódio sobre Paranoia, que é um filme que existe um problema com a data. Em alguns lugares está 1976, na Wikipédia diz que ele é de 77, e em alguns lugares até falar que ele é de 75. Então, por ele ter essa data um pouco nebulosa, vou começar por ele. Os outros são de 77 mesmo, cravado, então sem dúvida. Então essa foi o porquê da maratona, né? Nada muito mirabolante, né? Mas enfim, antes de passar pro filme em si, né? Até aproveitar esse episódio meio que para introduzir essa maratona e falar um pouco sobre esse período, sobre como eu vou tratar esses 4 episódios e tudo, né? O que é engraçado, né? Porque o início e a introdução ficou tão qualquer coisa, e eu tava até pensando em lançar esse episódio no YouTube. Eu vou lançar esse episódio no YouTube, então você que tá no YouTube ouvindo isso aqui, forte abraço. Mas é isso que eu dou um tiro no meu pé, na minha própria audiência. Eu tenho que ser mais profissional com isso aqui. Enfim, bom, pra quem não tá muito familiarizado com o podcast, ou pra quem começou a ouvir e não ouviu todos, eu tenho uma certa, como eu posso dizer, eu ia falar uma certa vontade, uma certa demanda, ou objetivo, eu ia falar criação de demanda, mas objetivo. Eu tenho um objetivo de falar sobre o cinema nacional, de exaltar o cinema nacional, justamente porque eu tenho quase certeza que sim, que existe muito preconceito em relação ao nosso próprio cinema, assim. E isso eu já vivenciei de diversas maneiras, até no próprio cinema, assim. Eu citei num episódio uma vez, fui assistir o Fale Comigo no cinema, né? E tinha um senhor do meu lado que ele tava falando mal do filme, quando ele falou, se não é nacional, então ele é bom. E as pessoas no geral têm essa visão com o cinema nacional. E em alguns episódios eu tentei explicar isso de alguma forma. Eu acho que alguns momentos chaves são interessantes pra gente entender o porquê dessa perspectiva, né, dessa ideologia.
E no fim das contas é essa síndrome de vira-lata, né? Mas é meio reducionista dizer simplesmente isso. Eu quero realmente tentar entender os mecanismos que, que permitem que isso aconteça. Que permitem, que meio que constrói essa narrativa e essa perspectiva. Mas ao mesmo tempo também quero exaltar as obras que a gente tem, na nossa história, né? Na nossa cinematografia, né? Nossos diretores no geral. Eu não gosto de fazer top 5, top lista, top qualquer coisa. Mas eu diria que a cinematografia brasileira é top 3 pra mim, assim. Top 4, não sei. Eu gosto muito da italiana. Tenho muito apreço pela alemã, pela japonesa. Eu estaria mentindo se falasse que não gosto da cinematografia americana, mas por toda essa hegemonia, acho que de certa forma é incontornável, mas o que eu quero dizer é que eu acho que a cinematografia brasileira tá lá em cima, tá bem no alto assim pra mim. Eu acho que isso é até de certa forma para além do meu próprio gosto, assim. Eu acho que ela em si tem muitos trabalhos interessantes e muitas propostas interessantes. Até pensando, e ainda mais quando se pensa em questão de orçamento, de recurso, eu acho que isso ainda exalta mais as produções nacionais. Mas eu tava falando em relação aos ouvintes do podcast, né? Pra quem já conhece todos já ouviu todos os episódios, né? O que eu acho difícil, acho que. Não sei se alguém já ouviu todos os episódios. Mas eu tenho. Mas eu tenho sempre esse cuidado de falar de algum filme nacional. Pelo menos de 5 episódios, de 10 episódios. Então, eu já falei sobre o início do cinema brasileiro, né? Falei sobre os filmes do. Pô, agora me fugiu o nome do diretor. Que inclusive é um dos episódios. Humberto Mauro. Ganga Bruta e o Brasa Dormida. Falei sobre esses 2 filmes. Falei sobre o São Paulo Sinfonia da Metrópole. Sobre o Limite. Então, de certa forma, eu cobri um pouco desse cinema silencioso brasileiro. Tem muita coisa, né, para falar nesse período. É um assunto bastante extenso. E eu vou retornar para ele em algum momento. Falei também um pouco sobre a chanchada, né? O próprio episódio especial de carnaval, de certa forma, é uma homenagem, é uma tentativa de falar sobre a chanchada, falar sobre filmes de carnaval. Se bem que o episódio desse ano eu acabei falando sobre um diretor que não é brasileiro, mas eu acho que é um filme importante também para pensar no Brasil, dentro do cinema. Falei um pouco sobre A Boca do Lixo, com O Bandido da Luz Vermelha, e comecei um pouco sobre o cinema novo, falando do primeiro filme Nelson Pereira dos Santos. Falei sobre o Cléber Mendonça Filho, mas aí eu não situei historicamente o cinema dele. Então, de certa forma, eu estou querendo criar realmente um corpus assim da história do cinema nacional, né? Estruturar, falar sobre várias temáticas. Eu dei um pontapé com o Nelson Pereira dos Santos e eu acho que até pesquisando sobre essa maratona que eu estou fazendo agora, eu acho que o certo era realmente eu falar inicialmente sobre o cinema novo, sobre o Glauber Rocha e tudo. Eu acho que ia enriquecer um pouco mais esse recorte que eu vou fazer agora, porque eu utilizo bastante o livro a obra que é dividida em 2 volumes da Nova Teoria do Cinema Brasileiro, da editora Sesc, que são livros que trazem vários autores que escrevem ensaios sobre determinados recortes e determinados momentos do cinema nacional. E porventura, no livro 2, existe um capítulo que é o cinema brasileiro das décadas de 70 e 80. Então, eu acho que tem um momento histórico bastante interessante nesse período, que porventura, não exatamente, mas é o período que eu estabeleci para essa maratona. Também encontrei um texto que é numa revista online, né, uma espécie de amostra, que é sobre o cinema policial.
Nem todos os filmes que eu vou falar são filmes policiais, mas a grande maioria é. 3 são filmes policiais, digamos assim. Então, digamos que esse período, apesar de eu ter escolhido meio ele à toa, assim, meio ao léu, meio que simplesmente me veio a ideia, de certa forma existe uma certa análise nesses anos 70. É um momento importante para o cinema nacional em relação à estruturação, a tentativa de estruturação como indústria. Talvez, pelo que eu pude entender, um certo embate entre o cinema novo e o cinema da boca do lixo. E por isso eu acho que ficaria interessante eu aprofundar. Eu realmente introduzi o cinema novo primeiro, falar sobre o cinema novo primeiro. E talvez até falar sobre o cinema da boca do lixo. Eu falei um pouco sobre no Bandido da Luz Vermelha, mas podia ter aprofundado mais, falar sobre mais filmes, para aí sim chegar nos anos 70. Mas eu acho que no fim das contas não vai atrapalhar. Eu vou fazer esse recorte e em outro momento eu falo sobre o cinema novo. Vai acontecer. Vou falar sobre o Glauber Rocha. E aí a minha ideia depois é colocar tudo numa playlist e colocar tudo em sequência. Mas enfim, eu acho que esse primeiro bloco serviu para eu introduzir sobre exatamente como vai ser essa maratona, né? Como eu pensei nesse tema da maratona. E agora a gente pode ir para o segundo bloco, onde eu vou falar um pouco sobre o contexto e sobre o filme de hoje. Então, corte. Então, o filme que eu escolhi para começar essa maratona é o Paranoia de... Agora tem um certo problema com a data, e até por isso que eu escolhi ele. Na internet, em alguns lugares, diz que ele foi lançado em 76. Inclusive no MUBI tá lá, ele foi lançado em 76. Eu, salvo engano, no Letterboxd também. Porém, na Wikipedia, que foi da onde eu tirei a ideia da maratona, tava 77. Porém, no livro que eu estou utilizando para falar sobre esse tema, diz que ele é de 75. Então, tem um certo nevoeiro aí sobre que ano esse filme foi lançado. Se você nasceu nessa época, quer dizer, esse filme deve ser para maiores de 18, então a pessoa tem que ter nascido nos anos 60. Eu não sei se ela ouve esse podcast, né? Enfim, se tiver algum ouvinte que estava vivo nessa época e viu o lançamento de Paranoia e lembrar, né? E puder mandar um e-mail para caionopodcast@gmail.com dizendo em que ano foi lançado Paranoia, Uma Noite Longa de Terror. Então é um filme dirigido por Antônio Calmon. E esse é um diretor que eu não conhecia. Parece que ele roteirizou o filme Super Xuxa contra o Baixo Astral. E dirigiu... Ele tem uma carreira de diretor curta até, né? Dirigiu 4 filmes. E seu filme de estreia é o Paranoia, né? E esse filme está disponível, por sorte, no YouTube. Uma qualidade bem duvidosa, assim. Não é das melhores qualidades. Tá com uma legenda em espanhol. E, putz, isso é uma coisa que pega, assim. Sempre quando se trata de filme nacional. Sempre quando eu falo sobre filme nacional. É uma certa dificuldade de encontrar os filmes. Até para baixar, até para piratear. É difícil de encontrar. E isso eu vou comentar num dos episódios. Eu quero levantar uma discussão sobre isso. Mas eu fico pensando nesses filmes que estão no YouTube, né? Tipo, por sorte esses filmes estão lá, né? Mas é engraçado pensar em que contexto eles foram upados lá, né? Postados lá. Foi há 12 anos, 15 anos atrás, né?
como essa pessoa conseguiu, qual era a intenção dela, né, ao postar. Mas, e é isso também, tá num fio de navalha, né, porque o vídeo pode cair. Um dos filmes que eu vou falar na maratona caiu, tava no YouTube, caiu. E aí cai e pronto, nunca mais, é difícil. Eu sinceramente, esse filme, o Paranoia, eu não sei como eu encontraria ele de outra forma. Então tem essa complicação. Salvo engano, eu não sei exatamente, mas eu teria curiosidade para fazer isso. Mas o Globoplay, que é o streaming da Globo, lá tem alguma coisa do Canal Brasil. E o Canal Brasil, ele é um canal de TV fechada, né? Onde passava muito desses filmes nacionais. Toda noite passava pornô chanchada e eu fico triste não ter aproveitado mais esse canal na época que eu tinha acesso à TV por assinatura. Então eu tenho até curiosidade de assinar o Globoplay para ver se esses filmes ou algum deles estão por lá. Então, de filme dirigido por Antônio Calmo, estrelando Norman Bengel, Carlos Heitor Coni, Kleber Alfonso e Rubens Araújo. E, enfim. Mas, antes de falar propriamente sobre o filme, eu quero dar um contexto. Vou utilizar o Nova História do Cinema Brasileiro e contextualizar um pouco sobre esse período histórico e um pouco sobre os filmes policiais. Esse é um filme de invasão domiciliar, mas... Então, vou começar trazendo alguns trechos do Nova História do Cinema Brasileiro, alguns parágrafos para introduzir. O capítulo Cinema Brasileiro das décadas de 70 e 80, e que tem agora o título, né, o subtópico talvez, o Estado, pornochanchada e redefinições, de 70 a 74. Dissolvidos os criativos movimentos artísticos culturais que vitalizaram a década de 60, um quadro com outras cores começa rapidamente a ganhar forma. Surge uma conjunção de elementos que alteram o campo cultural, ocasionando mudanças também no cinema brasileiro. É sob a vigência do AI-5 e da violência do governo Garratzu Médici, vivenciando ainda os impactos estéticos do cinema novo, cinema marginal, teatro de arena e oficina do tropicalismo, que o país adentrará numa aguda modernização. Eu confesso que eu não sei o que é teatro de arena e oficina do tropicalismo. Mas enfim, outro dia talvez eu vá atrás. Mas continuando, nessa realidade de contornos ainda obscuros para criadores da época, com transformações nas formas de produção da arte e nos comportamentos cotidianos, veremos o cinema acertar contas com o seu passado. Pressões de mercado de um Estado ditatorial serão balizas estreitas para o cinema dali para frente. O desenrolar da cultura brasileira pós-68 está assentado em bases complexas, decorrentes de uma gradativa industrialização da produção cultural. Marque esse trecho: industrialização da produção cultural. Então, eu acho que esse é um aspecto que eu não tinha muito em mente, né, quando eu pensei em fazer esse recorte. E eu acho que conversa muito com os episódios que eu falei sobre a chanchada, especialmente Carnaval na Atlântida, e eu falei sobre outro filme de carnaval também nesse período, mas sobre essa ideia de uma construção de um ideário nacional, né? E essa questão da industrialização da produção cultural, né? Essa tentativa de criar uma indústria do cinema, acho que conversa muito com esse momento onde o Getúlio Vargas estava também pensando nisso, em justamente criar esse ideário nacional. Mas enfim, nesse sombrio panorama
também o Estado acionará mecanismos mais sofisticados, ultrapassando a simples utilização da força repressiva representada especialmente pela censura, que também foi brutal no período. Antes de continuar também, eu acho que esse período, apesar da diferença temporal, me remeteu um pouco ao que estava acontecendo no cinema italiano também. Mas, enfim, continuando. A década de 70 explicitará uma nova situação para a cultura, com a esfera de mercado assumindo proporções surpreendentes. Em todos os setores ocorrem expansões da produção e consumo de bens simbólicos. Na música, a indústria de disco atravessa notável fase de crescimento, atingindo o final da década como o sexto mercado do mundo. São expressivas também a expansão e diversificação das edições de livros e revistas. Então, um período de efervescência cultural em várias mídias, né? Seguindo, e no caso da televisão, ocorre a implementação das redes nacionais, a decisiva implantação da cor e o vertiginoso aumento do número de aparelhos. O cinema brasileiro acompanhará o processo, dobrando sua presença no mercado e ampliando sua produção. Uma arena de grandes dimensões estava sendo armada, e é nela que os cineastas executarão seus novos movimentos. Então, percebam esse cenário que estava despontando, né, no início dos anos 70, de efervescência cultural em várias mídias, né? A própria televisão, né, já ganhando cores. E eu acho que ainda não esse momento, mas talvez um pouco mais para frente a televisão vai ter um impacto maior, mais frontal em relação ao cinema, né? Mas, enfim, só mais 2 parágrafos e aí a gente vai falar sobre o filme. As alterações na produção de cultura serão implacáveis, forçando a tomada de atitudes que já estavam latentes no cinema da década anterior. Haveria que se enfrentar a tensa vinculação entre cinema de pretensões autorais e as pressões políticas de mercado. Esse é outro ponto bastante importante, que é justamente essa tensão entre o cinema de arte, né, o cinema de pretensões autorais, lembrando, isso é pós-Nouvelle Vague, né, que é a ideia de autoria. Acho que por isso que era importante ter falado sobre o cinema novo antes de ter entrado nesse tema. E justamente como eu comentei ainda agora, né, naquele trecho, a questão da industrialização do cinema no Brasil, que de certa forma estabelecia uma demanda que talvez não, né, ia de encontro aos ideais autorais do cinema novo. Enterrados os sonhos de radicalidade do cinema marginal, que é assentado em imagens muitas vezes abjetas e chocantes e na fragmentação narrativa colhida com o público e a censura, e perdidas as bases políticas do cinema novo, com a devastação das propostas nacionalistas e libertadoras. Uma guinada deveria ocorrer para possibilitar a continuidade da produção. Se o cinema marginal levar ao extremo formas de produção e propostas estéticas que permearam o ideário da década de 60, o cinema novo já vinha há algum tempo tentando um relacionamento com o público. Então, percebam de certa forma a diferença, né, de ideais tanto do cinema novo quanto do cinema marginal. E eu acho que esse embate é importante para esse momento também, né? Enfim, sinal importante das mudanças de posição entre os cinemanovistas são os textos publicados por Gustav Dahl. No artigo intitulado Cinema Novo e Estruturas Econômicas Tradicionais, o cineasta critica a postura inicial do movimento em relação ao mercado, pois ela seria desligada dos agentes tradicionais da distribuição e da exibição, levando os produtores a uma situação econômica difícil. Urgia, portanto, montar uma estrutura verdadeiramente industrial através da difusão de uma mentalidade empresarial. Bom, esse é um dos trechos que eu queria trazer nesse primeiro episódio.
A gente vai voltar para esse texto nos próximos episódios. Ele comenta alguns lançamentos aqui, tem uma lista até de filmes de sucesso, né, de bilheteria. Um ponto que eu vou comentar nos próximos episódios também, mas que eu já posso ir adiantando aqui, é que, de certa forma, houveram leis de incentivo, né, de tempo de tela e tempo de exibição. Filmes de comédia, naquela época, filmes de Trapalhões, a lista dos filmes brasileiros mais assistidos, tem vários filmes dos Trapalhões. E, enfim, né, eu acho que 2 pontos importantes para iniciar essa discussão, né, desse cinema, desse momento, seria justamente primeiramente essa questão da industrialização que o cinema estava passando e de certa forma uma mudança de postura, né, e de visão até para estabelecer essa industrialização. Acho que de certa forma isso era uma demanda do momento, né? E eu acho que essa demanda meio que surgiu como um movimento que meio que não se coadunava nem com os cinemanovistas e nem com o cinema marginal, pelo que eu entendi. Era uma terceira demanda, digamos assim, né? E que de certa forma não coadunava com nenhum dos dois. E aí cabe cada ideal tentar se adaptar ou tentar dialogar com isso. Enfim, mas como se situa então o Paranoia nessa encruzilhada, né, digamos assim? Bom, pelo filme em si, pela maneira que ele é colocado, ele seria do gênero policial. Essa ideia de gênero é uma coisa que vem discutindo nos episódios de Giallo, né? Mas eu acho que tem muito mais a ver com... É pautada pelo cinema hollywoodiano. E existe o gênero policial no cinema hollywoodiano? Não sei, nunca parei pra ver, mas eu sei que tem o gênero de máfia, né? Os filmes de máfia, os filmes de thriller. Acho que filme policial seria thriller policial, né? Seria uma espécie de suspense ou qualquer coisa. Mas então existe esse thriller tropical. Essa é uma definição que eu encontrei no texto da amostra, né, do cinema policial. Mas, com perdão do trocadilho, eu acho que se fosse para colocar entre as duas discussões, esse cinema policial estaria muito mais próximo do cinema marginal. Até por talvez questões de produção e propostas estéticas. Mas é curioso que nesse texto da amostra ele comenta de um certo realismo que bebe a maneira do sensacionalismo popular expresso dos jornais. Isso é um aspecto muito interessante, parando para pensar. Isso me remeteu bastante ao Tropa de Elite 2, por exemplo, que meio que, de certa forma, aborda essa questão desses jornais sensacionalistas. E incrível como esses jornais fazem sucesso até hoje, como eles pautam, de fato, um certo retrato. Eles criam um certo retrato da realidade. Mas, sobre o cinema policial, nesse texto eles traçam uma certa origem desse cinema, né? Falando de um crime que aconteceu de fato, né, na Rua da Carioca, né? Uma quadrilha raptou e deu cabo de 2 meninos da Redondeza. E jornais apelidaram de A Quadrilha da Morte e em seguida escreveram uma peça que logo foi reconstruída em filme, que estreou em 1908. O nome do filme é Os Estranguladores do Rio. 40 minutos, 35 milímetros, lançado em 1908, no Rio de Janeiro. E tem uma sinopse, a gente encontra essa sinopse. É um drama policial, né? E dirigido por Francisco Marzullo.
Enfim, eu acho que esse filme tá perdido, né? A gente não encontra, a gente não tem acesso, ou sei lá, se tá na Cinemateca, tá preservado de alguma forma. Essas informações que eu tô trazendo estão no site da Cinemateca, né? E enfim, só esse detalhe para traçar esse paralelo sobre essa origem do cinema policial. E curioso, de certa forma, essa criação da narrativa, né? Tipo, acontece o crime, o jornal noticia, que já é uma maneira de contar a história. Em seguida, vem um teatro, né? Que eu acho que remete ao talvez um aspecto da época. E aí, em seguida vem o filme. Eu acho que no início, talvez, o cinema talvez tivesse mais essa prática de relatar a realidade. Hoje em dia, talvez, a televisão tenha assumido esse papel de contar as notícias e narrar de alguma forma. Mas, falando agora do Paranoia, né, do filme em si, a sinopse dele, se você procurar, ela é bem simples. Basicamente, 4 assaltantes invadem uma residência familiar. Mas essa sinopse é uma sinopse muito pobre e, sinceramente, não faz jus ao filme. Acho que o filme ele é muito mais que isso. E eu vou contar pra vocês aqui do meu jeito, né, no caso. É curioso porque muitos desses filmes policiais, quer dizer, muitos... Eu assisti 3, né, no caso. Mas 2 deles que eu vou trazer nessa maratona, eles remetem a um certo medo de uma invasão domiciliar, né? Um certo medo da classe média, né? Da pequena burguesia. Não sei se eu estou usando o termo de maneira correta. Mas... E tem o Lúcio Flávio, que já é um filme sobre um assaltante, digamos assim. Então, eu acho que isso é um tema comum, talvez, do cinema policial, de trazer esse drama da classe média, essa questão da invasão domiciliar. Isso me lembra muito o filme Som ao Redor, do Cléber Mendonça Filho, que eu já fiz episódio aqui, se você se interessa, procure. Onde tem uma das cenas que tem essa... que a menina tá sonhando com essa questão da invasão domiciliar. Enfim, eu preciso me inteirar mais sobre o tema para ver se isso é um ethos comum dentro desse gênero. Bom, então, sobre o que é o Paranoia. Realmente é um filme seguindo a sinopse, né? 4 assaltantes invadem uma casa, mas a gente tem um filme que eu acho que é muito mais sobre a família, assim, sobre os dramas de uma mulher, na verdade, que é Silvia. Silvia tá com crise no casamento, né? E o filme, eu também não sei se a cópia que a gente tem no YouTube tá com algum problema em relação à continuidade, em relação à montagem, mas o início é um pouco confuso, assim, mas, enfim, rola os créditos. O filme ele abre com uma cena que vai repetir depois, então até por isso eu não sei se é isso mesmo ou se é um problema dessa cópia. A gente tem uma visão da mansão, onde a família que a gente vai acompanhar vive, né? Aparentemente um dia comum, e a gente vê essa mulher tendo sonhos inquietos, sonhando que estava numa piscina de sangue, onde ela se afoga e ninguém ajuda, e o marido dela, né, o Mário, Marcelo, tá no telefone indiferente, e basicamente é isso. Então percebam que, apesar da sinopse simples que a gente encontra por aí, tem um certo aspecto mais complexo, assim, de trazer essa mulher que está com essa crise, esses pesadelos, de certa forma, esse medo do marido. E me remeteu um pouco para quem tá ligado, ao Vestida pra Matar, do De Palma,
que a gente também começa o filme assistindo uma mulher, uma crise no casamento, uma questão mais sexual, assim. Então a gente tem a Sylvia, que tem uma certa crise também, uma crise de abandono, mas que o dela talvez descambe para um lado mais de medo de violência, assim. Mas enfim, nesse início de filme a gente tem um certo slice of life, né? Será que é assim que se fala? Que é simplesmente as pessoas vivendo a sua vida, né? Simplesmente cuidando da sua vida, né? A família cuidando da sua vida. E não só a família, mas a gente vê os assaltantes também, meio que vivendo a sua vida, né? E a gente vê o marido trabalhando, a Sylvia indo no psicólogo, e lá a gente entende um pouco sobre esse medo que ela tá tendo, né? Então eu até destaquei a frase que ela fala pro médico, né, pro analista. Há muito tempo que Marcelo quer se livrar de mim. Não me ama mais. Me sinto como uma coisa usada, jogada fora. Ela fala isso olhando estaticamente para a câmera. É um plano muito interessante. É um plano frontal, onde ela tá encarando a câmera e falando isso. E, enfim, ela continua. Às vezes tem a impressão de que ele quer me matar. Tem um trecho que é bem interessante logo quando ela sai da analista, que ela tá no trânsito e tá presa no trânsito e os motoristas ao redor dela são homens e estão meio que mexendo com ela, de certa forma, assediando. E então a gente tem essa personagem que traz um drama bastante complexo, assim, para um filme de invasão domiciliar, simplesmente de invasão domiciliar, né? Então a gente tem esse personagem que está com essa crise no casamento e de certa forma ela está encurralada, assim, né? Um certo aspecto de encurralamento, até se sente encurralada pelas pressões sociais. Acho que essa imagem que traz ela presa no trânsito, né? Encurralada por essa talvez por essa figura masculina, né? Talvez melhor representada pelo marido dela, e é curioso porque a gente tem esse drama dessa mulher e ao mesmo tempo a gente, como eu falei, a gente vê a família seguindo uma vida aparentemente normal, né? Vivendo sua vida meio despreocupada e desinteressada. Como eu disse, tem essa questão da família fazendo suas coisas e a montagem pontua isso de maneira interessante, né? No sentido de meio que destacar o espaço de cada um, assim, a ação de cada um. Então, a gente tem 2 filhos, a gente tem os empregados, a gente tem o marido e a Sylvia, no caso, né? E além de destacar as atividades que cada um fazem, que meio que remete ao papel que cada um ocupa dentro desse núcleo que talvez seja representado pelo esse plano no início da mansão. Para além desse papel que cada um está exercendo, né, os empregados, os filhos, a Sylvia e o marido, a gente tem também essa noção dos espaços que cada um está ocupando. Isso acaba retornando depois, né? Porque depois a gente tem uma cena do jantar e a Sylvia ainda aparenta estar bastante nervosa, e de novo a montagem constrói isso colocando, através do plano e contraplano, ela meio que confrontada pela família, né? E de novo, é bem complexo o drama que essa personagem está vivendo, e que já seria uma trama em si, para além da situação que ainda vai ocorrer no filme, né? E em seguida a gente já tem a imagem dos bandidos meio que se programando para atacar, e aí de novo tem esse destaque para as atividades que cada um está fazendo, assistindo TV, dormindo, ouvindo música, enfim, o espaço que cada um ocupa e a ação que cada um está fazendo.
E aí os bandidos chegam, matam o cachorro e invadem o domicílio e atacam o doutor Marcelo. Mas aí se cria a situação, né? Porque eles querem muito dinheiro e o doutor Marcelo não tem nada. Não tem, quer dizer, eles têm algum dinheiro, mas não tem muito dinheiro, né? Então eles têm que esperar amanhecer para na manhã seguinte eles irem ao banco para o Dr. Marcelo sacar o resto do dinheiro. Então se cria essa tensão, os bandidos têm que passar a noite na casa, né? Então se cria uma certa uma tensão, né? Como eu comentei, com a família sobre, de novo, essa questão dos espaços, né? Invadindo o espaço dessa família, invadindo esse núcleo, assim. E eles tomam uísque, comem, abusam das mulheres. O líder da gangue, inclusive o líder da gangue, ele é interpretado por um ator que eu não sei, na verdade, eu deveria ter pesquisado o nome dele, mas ele é a cara do ator que fez o Bandido da Luz Vermelha. Não sei se é o mesmo ator, mas enfim. E de novo, apesar de tá toda essa situação da família lá tendo que lidar com os bandidos matam o guarda noturno, se cria toda uma tensão. A Sylvia ainda tá dopada na cama e o marido pede para não acordar ela, então cria esse drama a mais, assim, dela tá ela tá meio que quebrando até essa invasão, né, de espaço. E ela até confronta o Marcelo em determinado momento, falando: por que você não dorme mais comigo? E aí o Marcelo: porra, a gente tá quase num sequestro aqui e tu tá, porra, perguntando por que a gente não dorme junto, por que a gente não transa, pô. E a Sylvia vira pra ele e fala: você está morto, Marcelo, você morreu há muito tempo. E em determinado momento a Sylvia, o chefe da quadrilha abusa da Sylvia, né, sexualmente. E é uma cena que é concatenada pela da piscina, onde ela é afogada pelo Marcelo. E na realidade ela é calada pelo chefe da quadrilha. Porque, de novo, remete bastante ao... Esse drama da Sylvia me remete bastante ao dublê de corpo, né? Ao drama da personagem no primeiro momento. E... enfim, então é curioso como, mesmo com essa situação limite, assim, essa situação perigosa para todos, a Sylvia meio que tá fora da realidade, assim, tá confrontando o Dr. Marcelo sobre o casamento, mesmo eles estando com uma arma apontada para a cabeça. Se repete a cena que eu comentei no início, né, que é a cena do jornaleiro chegando para pegar o jornal e um dos bandidos que está de guarda se assustando e atirando nele. Uma cena bem feita, até bem interessante essa cena. Bem... parabéns, Tônio Calmo. Enfim, então eles vão lá no banco, né, pegar o dinheiro. O pessoal do banco desconfia, o Dr. Marcelo está armado. E então eles invadem, a polícia acaba intervindo na mansão. O Dr. Marcelo dá um tiro no líder da gangue e mata ele. Os bandidos acaba cada um ficando com um filho, e o filho do Dr. Marcelo é morto, enforcado. A filha acaba seduzindo o bandido e mata com uma faca. E a Sylvia, de novo, tá despirocando. Ela tem uma cena interessante dela olhando para um espelho quebrado, de novo remetendo essa imagem de que ela tá fragmentada. Ela encontra o filho dela morto. A polícia tá chegando. E enfim, felizmente a situação é controlada, né? A polícia chega porque o gerente do banco desconfiou que tinha alguma coisa errada. E o filme termina com a Sylvia atirando no Dr. Marcelo, que cai na piscina. E enfim, e sim termina
Paranoia, de 1976, 77, 75, sei lá. Como eu disse, a sinopse do filme, se você for procurar, é bem simples, né? 4 assaltantes invadem uma casa e é isso, a gente tem nosso filme. Porém, de novo, eu acho que esse aspecto da trama da Sylvia é bem interessante, e até a maneira que é construída, assim, através da montagem, através dessas cenas de sonho, através dos diálogos até. Então, é uma situação que eu acho que enriquece bastante esse filme. Porque, de novo, não é simplesmente um suspense policial. A gente tem esse drama familiar. Essa mulher que está nessa crise. A gente não sabe a gente não tem a backstory, né, dela. A gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe o que vai acontecer depois. Mas a gente tem essa situação aflorando nesse momento. E de novo, eu acho que tem um certo aspecto que talvez dialogue com essa imagem da família de classe média que o filme traz também, né? Eu acho que a cena de abertura da mansão, né, uma cena panorâmica aberta da mansão, não é à toa. Eu acho que isso traz uma certa força semiótica, talvez. De novo, agora eu cito Levi Tolstói, Ana Karenina, né? Todas as famílias felizes são iguais, as infelizes são diferentes, enfim, alguma coisa assim. Mas a família é uma estrutura, essa família, né, padrão, às vezes é uma estrutura de muita violência. E eu acho que esse filme talvez traga um pouco disso, né, de como essa família padrão é opressiva e violenta, né? No caso, o personagem da Sylvia que se sente confrontada com isso. Talvez a gente nem precise saber o que aconteceu antes. Talvez a opressão na personagem seja justamente esse entorno e essas demandas que trazem, né, essa família padrão, essa estrutura, né? Mas então, esse é o nosso filme. Assim começamos a maratona Brasil 1977. Se você gostou desse filme, eu recomendo que você assista no YouTube. Aproveita que depois cai, né? Não sei. A trilha sonora também. Eu queria destacar a trilha sonora, que eu deveria ter visto quem compôs, mas eu não tive esse cuidado. Mas é um psicodélico rock and roll muito, muito show. Que mais? É isso. Acho que era isso que eu tinha para falar. E vamos seguindo no passinho, né? E é isso. Paranoia, 1975, 76, 77, sei lá. O drama de uma mulher sobre as pressões do cotidiano e o fim de Dr. Marcelo, que não quer saber de dar um tapa na pantera. Vamos ao break. Então esse foi o episódio de hoje. Abrir os trabalhos da maratona. A gente ainda vai trazer um pouco sobre o texto, né, que eu comentei. Vai falar os outros filmes também. Não vai só falar sobre esse filme policial, mas eu acho que na sua maioria eles são filmes policiais. Então vou trazer também mais sobre o texto da amostra. E eu acho que vai trazer um recorte interessante. E vai ter um corpus interessante, né, de conteúdo sobre esse período e sobre esse tema. Então, vamos lá. Eu acho que vai ficar bem legal essa maratona, que é só a primeira dessa temporada. Então, sintonize conosco para o próximo episódio, que não tardará. Eu vou gravar o segundo episódio logo e ele vai ser postado bem em seguida, assim. Eu diria que segunda-feira talvez eu esteja postando o segundo episódio, segunda ou terça. Vou postar esse episódio hoje, né, dia 20... Hoje não.
Vou postar esse episódio no dia 29. Sexta-feira, santa. E vou postar o segundo episódio. Vou tentar gravar no fim de semana e vou tentar postar na segunda ou na terça. Então eu vou fazer assim, os 2 episódios saindo próximos, aí os outros 2 saem na sexta e também vou fazer essa dobradinha. Enfim, sugestões, críticas, abraços, mande no e-mail, mande no Instagram. Eu quero te ouvir, eu quero conversar com você. Só basta me ligar. E eu não resisto. Eu queria dizer não, mas não consigo. É só me ligar que a perna fica bamba. Bateu saudade, eu vou parar na sua cama. Só basta você me ligar. Barões da Pisadinha. Pô, que tempo bom quando o Barões da Pisadinha era o hit do Brasil, não é mesmo? Eu acho. Eu adoro piseiro. Quer dizer, eu gostava desse aí, dessa época, né? Hoje em dia não tem nenhum piseiro tão legal. Aquela época foi mágica, né? Aquela época foi mágica. Eu vou trazer uma reflexão aqui. Pra quem ouve até o final vai curtir. Eu tô evitando ficar assistindo reels, né? Esses vídeos rápidos de TikTok, Instagram, mas às vezes eu me pego assistindo pra passar uns 10 minutinhos de prazer rapidolo. E tem um que sempre rola, que toca uma música da Barões da Pisadinha, né? Que aquela, já que me ensinou a beber, já que me ensinou a sofrer, me ensina por favor como é que faz pra te esquecer. Uma coisa assim. E aí a imagem é tipo, essa música tá rolando de fundo, né, com reverb, e aí a legenda é: domingo à tarde toca essa música e bate uma vibe triste, reflexiva. É sempre a imagem de alguém triste, ou triste não, olhando pro nada, assim, pensando, né? E pelo menos pra mim, né, talvez a análise que eu faço desse meme, né, pelo menos pra mim, o piseiro, eu tomei conhecimento desse tipo de música na época da pandemia, né? Na época do lockdown, no caso. E talvez a gente tem um sentimento meio agridoce com essas músicas, porque elas lembram desse momento, né? Desse momento do lockdown que de certa forma foi marcante para todos nós. A gente só não percebe, talvez. Talvez eu esteja enganado, talvez seja eu que tenha entrado em contato com essas músicas nesse período, mas talvez remeta a outra situação de fato. Mas não sei, né? O piseiro foi nesse período, né? 2020, 2019, que estourou. O Barões da Pisadinha, foi? Não sei. Enfim, não sei se foi uma boa reflexão para finalizar o podcast, mas essas músicas eram bacanas. Depois eles não lançaram nada legal, né? Pelo menos não caiu no meu ouvido. Não chegou no meu conhecimento. Enfim. Só basta você me ligar. Esse foi o Sem Imagem Podcast. Até o próximo episódio.